Olá, essa é a segunda aula de histologia especial comparada. Vamos continuar falando sobre o sistema tegumentar, mas agora vamos falar da derme e os seus anexos. O que é a derme? A derme é a parte de baixo da epiderme, mas é outro tecido. A epiderme é tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. A derme é tecido conjuntivo. Mas qual tecido conjuntivo? Tecido conjuntivo tem vários. A derme é tecido conjuntivo propriamente dito. E aí, dentro do propriamente dito, tem o frouxo e o denso. E dentro do denso, o modelado ou não modelado. Vamos ver a imagem e classificar esse tecido da derme? Bom, a derme, ela apresenta duas camadas. E nessas camadas, o tecido conjuntivo propriamente dito é diferente. Então, a primeira dela é a camada papilar. Por que esse nome? Porque é o tecido que está presente nas papilas dérmicas. O que é uma papila dérmica? Então, no desenho, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Isso aqui é uma papila dérmica. Ó. Toda vez que sobe, que faz essa reentrância aqui, a gente chama de papila dérmica. E nessa região, o tecido que encontramos é o tecido conjuntivo frouxo. O que é um tecido conjuntivo frouxo? A quantidade de células e matriz extracelular é equilibrada. Não tem predominância de nenhum componente. Esse tecido conjuntivo frouxo tem algumas características. Primeira, muitas células de defesa. Segundo, muitas fibras elásticas. É um tecido altamente irrigado e nele tem mecanos receptores. Vamos falar da importância de cada uma dessas características. Primeiro, é o tecido que se encontra logo abaixo da epiderme. A epiderme não é vascularizada, então quem fornece todo o suprimento de oxigênio e nutrientes e retira o lixo da epiderme é esse tecido. Então, obviamente, tem que ser altamente irrigado. Segundo, a epiderme, ela forma uma camada de proteção. E aí a gente viu que tem os desmossomo, hemidesmossomo, tem as células dendríticas, mas caso o patógeno consiga invadir, logo que ele entrar na derme, já tem muitas células de defesa. Por quê? Porque a intenção é que esse patógeno não alcance a corrente sanguínea. E a derme é muito vascularizada. Então tem que ser eficiente esse processo de proteção logo no início da derme. Bom, os mecanos receptores, a gente já discutiu isso. Se a nossa pele é o que nos comunica com o meio externo, a gente tem que ter essa percepção. E essa percepção vem dos mecanos receptores. Entre a epiderme e a derme existe uma junção, porque elas têm que ficar fortemente unidas, que é a junção dermatoepidérmica. Quem nós temos ali? O hemidesmossomo, que a gente já falou na aula da epiderme. Quando acumula um líquido entre a derme e a epiderme, e isso pode ser causado por algum trauma ou ser alguma doença. O que acontece ali? Forma uma bolha, que é o que vocês estão vendo ali. Então, normalmente essa bolha, ela é feita entre a derme e a epiderme. Bom, a derme, então, ela tem a camada papilar e a debaixo dela se chama reticular. Vamos ver isso na imagem? Então, a papilar é essa primeira aqui, ó, logo abaixo da epiderme. E o que está abaixo desta camada é a camada reticular. Vocês conseguem observar uma diferença analisando essa imagem?
Vocês percebem que a camada reticular ela está mais corada do que a camada papilar? Por quê? Essa camada ela é formada por um tecido conjuntivo, mas olha qual tecido conjuntivo é? O denso. Denso é um tecido conjuntivo que tem muitas fibras colágenas, muito colágeno. Por isso fica denso. A densidade é devida à grande quantidade de fibras colágenas. E essas fibras, elas não estão organizadas num único sentido, elas estão organizadas em vários sentidos. Por isso a gente denomina de não modelado. O que mais que a gente tem nesse tecido conjuntivo? Tem células de defesa, continua essa defesa. Temos células de gordura para disponibilizar matéria-prima para produzir energia. Temos as fibras elásticas, muito vasos, nervos, folículos pilosos, que a gente vai estudar nessa aula, e as glândulas. Continuamos tendo mecanorreceptores. Uma observação aqui. Quando a gente mexe a pele, né, é possível mexer a nossa pele. Então, a epiderme, as células da epiderme estão muito grudadas, mas eu consigo mexer a epiderme e a derme. Consigo até puxar, né? Consigo até puxar. Por quê? Quem permite isso? As fibras elásticas. O colágeno é resistente. Tanto que o tendão, por exemplo, o tendão tem muito colágeno, porque ele tem que ser resistente. Então, a nossa pele, ela tem a resistência dada pelas fibras colágenas e a elasticidade pelas fibras elásticas. A vascularização, então, como vocês estão vendo no desenho, tem esse plexo entre a derme e epiderme, onde tem vários ramos desses vasos. Tem essa alça vascular, como vocês estão vendo aí no desenho. Também já temos ali os vasos linfáticos, que vão estar onde? Lá nas papilas dérmicas. Eles iniciam como capilares de fundo cego e depois vão se convergindo para uma região entre a derme e a epiderme. São muito importantes, então, os vasos na camada dérmica, na derme. Bom, agora já que estamos falando de tecido conjuntivo, de pele, a gente não pode deixar de falar desse evento. Quando existe algum problema e a pele sofre uma ferida, né? Ocorreu uma perda de parte da epiderme e da derme, né? Tem uma ferida. O que acontece? A gente não fica com um buraco aberto. A gente chama assim, já cicatrizou. O que é esse processo de cicatrização? Então, gente, sempre que tem uma injúria, vai formar um infiltrado inflamatório. Vocês estão vendo aqui, então, esse desenho representando uma ferida aberta. A gente não fica aberta, porque lembra, gente, aqui embaixo na derme, ó, a gente tem vasos sanguíneos. Aí os patógenos passariam com muita facilidade para os vasos sanguíneos. Então tem que fechar essa região. Primeiro, então, forma esse filtrado inflamatório. Como vocês estão vendo aqui, forma um tecido especial, que é o tecido de granulação, que é um tecido que fica avermelhado. E aí, depois vai acontecer a formação do epitélio e a remodelação do tecido conjuntivo. Então, gente, o objetivo é o quê? Fechar a ferida. Então, inicialmente já vão células de defesa, e se aumenta a quantidade de células de defesa, o que a gente falou? Aumenta a vascularização. Então, fica com essa cor aqui avermelhada. Sempre que tem uma ferida e que ela vai cicatrizar, a gente percebe que na região fica mais avermelhado. Primeiro, porque a derme já é vascularizada. Segundo, porque nessa região ainda aumenta a vascularização. Forma-se o epitélio e rapidamente forma o tecido conjuntivo embaixo. E como é uma situação de estresse, esse tecido conjuntivo, às vezes, dependendo da pessoa, dependendo da situação, ele é formado com muitas fibras colágenas. Aí depois, com
tempo acontece a remodelação, retira-se e organiza, retira-se o excesso de fibras colágenas e reorganiza as fibras colágenas. Então, por isso que às vezes quando a gente fere, fica uma cicatriz alta, e depois com o tempo ela vai abaixando, e em muitos casos até desaparece. Ficou alta porque tinha muita fibra colágena, mas aí depois ela vai sendo remodelada, retirando esse excesso e organizando essas fibras colágenas. Em alguns casos, esse último passo aí de remodelação não é possível, que é as pessoas que têm o problema, que têm a queloide. Então, a cicatriz fica muito grande. Aí não adianta operar por cima, porque novamente vai acontecer o mesmo problema. Então, é um desvio no processo de cicatrização, quando não vai acontecer a remodelação. Então, como nós já vimos até agora, a pele nos comunica com o ambiente externo, por isso ela é altamente nervada. É o mais extenso receptor sensorial que tem no nosso organismo. Aí ele tem diferentes formas de perceber o ambiente, através de terminações livres, através de receptores encapsulados e não encapsulados, na derme e também presente na hipoderme. E essa inervação vai ser muito importante para a percepção do toque, da pressão, temperatura, dor, coceira, entre outras percepções que temos do ambiente. Então vamos falar dos receptores encapsulados. Então nós trazemos aqui alguns nomes desses receptores e eles vão ser importantes para a percepção do toque, pressão e vibração. E esses receptores, um deles, o Ruffin e Walter Pazzini, que a gente consegue observar nessas imagens, eles são encontrados em órgãos situados na porção mais profunda do corpo. Vamos ver uma imagem deles? Então eu trago aqui uma analogia também, que na microscopia óptica ele se assemelha muito a uma cebola cortada no meio. Por quê? No meio dele, essa região aqui, ó, existe o axônio, e este axônio ele é envolvido por várias camadas de tecido conjuntivo. E aí parece como uma cebola, né? Como se aqui no meio fosse o axônio e aqui as camadas de tecido conjuntivo, ó, como a gente está vendo aqui na microscopia. O axônio e na volta as várias camadas de tecido conjuntivo. Isso é facilmente observado na pele. Bom, a hipoderme, ou também conhecido como tecido celular cutâneo, ela não faz parte da pele, mas o que não nos impede de estudar dentro desse sistema. O que tem ali? É tecido conjuntivo. E é um tecido conjuntivo que é frouxo, mas ele tem tanto adipócitos que aí, em alguns casos, a gente chama de tecido adiposo. Ele apresenta células adiposas e aí debaixo da pele é chamado também de panículo adiposo. Qual que é a função? Primeiro, esses tecidos eles são importantes para ligar a pele com os outros órgãos que estão próximos, subjacentes. E é ele que permite o deslizamento da pele sobre a estrutura nas quais ela vai se apoiar. Também é importante para modelar o corpo, proteger contra o frio e aquela função que a gente não esquece, que é atuar como reserva de energia. Agora, falando sobre os tipos de pele. Os tipos de pele são classificados conforme as características do seu epitélio e do seu tecido conjuntivo, ou seja, da epiderme e da derme. Ambas peles têm o mesmo tipo de epitélio, estratificado, pavimentoso, queratinizado. Mas então o que tem de diferente? Vamos ver na imagem para ver se fica mais claro. Então aqui, ó, vamos entender primeiro a imagem, né? Nós temos aqui a epiderme e para baixo tudo aqui é a derme e aqui a hipoderme. Esta é uma pele que é a pele espessa. Aqui do lado,
olhem só o tamanho da epiderme. Vocês viram que é bem menor do que a epiderme da pele espessa. E se a gente for olhar aqui, ó, a derme da pele delgada, da pele fina, vocês vão ver que a gente está encontrando muitos anexos, né? Um pouco diferente do que a gente viu aqui na pele espessa. E aqui na pele delgada, na pele fina, não tem esse monte de adipose que tem na pele espessa. Então, com essas características, você já tem condições de pensar aonde acontece a espessa, onde acontece a fina. Qual a função da espessa e qual a função da fina. Então, aqui eu trago para vocês as diferenças. Na pele espessa, tem maior quantidade de queratina, tem maior número de células por camada da epiderme, não tem pelo e não tem glândula sebácea. Já descobriu onde isso acontece no seu corpo? Então, a espessa está na palma da mão e na planta dos pés, algumas articulações. E a fina está em todas as demais regiões do nosso corpo. Agora vamos pensar por quê? Bom, antes de pensar o porquê, tem uma característica interessante que são as nossas digitais. O que são as digitais? Então, elas acontecem, né, na superfície dos dedos, seja das mãos ou dos pés, e é quando existe uma elevação e a depressão, elevação e depressão. Isso vão criando as digitais. Isso vai acontecer aonde? Na pele espessa. É desenvolvida lá na vida fetal e vai permanecer inalterado. Por mais que a gente machuque a mão, depois vai nascer novas células e essas depressões e elevações vão continuar iguais. Bom, falando da diferença dessas duas peles, a espessa e a delgada ou fina. A delgada, ela tem um extrato córneo mais fino. Não apresenta bem definido as camadas lúcida e granulosa. A pele delgada, o extrato córneo dela é muito grande. Tanto vocês estão vendo aqui com muita facilidade, né? Até porque ele está saindo aqui, ó. Isso a gente mal consegue ver aqui na delgada, né? Então, é a espessura das camadas e alguns atores vocês vão ouvir dizer que nem tem a camada lúcida e granulosa, tá? Então, essa é a diferença das peles. Lembrando que a pele delgada acontece na maior parte do nosso corpo e a espessa, mão e pé. E por que nesses lugares são importantes? Porque nesses lugares são os lugares que mais sofrem atritos e também porque quando a gente tem que segurar alguma coisa, a gente segura com a mão. Ou quando a gente caminha, são os pés que tocam o chão. Então eles têm que ter bastante segurança, né? No tocar, no pegar, no pisar. Então ali a gente tem uma pele que é espessa, ela garante essa segurança. Falando dos anexos, então, vendo as glândulas, e é importante, antes de eu mostrar as glândulas da pele para vocês, a gente relembrar este conteúdo de glândulas. As glândulas, elas podem ser classificadas por várias características, formato, número de células, e uma das formas é o tipo da secreção, como secreta. Então, nas glândulas da pele, a gente tem esses três tipos de glândula: holócrina, merócrina e apócrina. A holócrina, como vocês estão vendo aqui no primeiro desenho, o que vai acontecer? A célula produz a secreção e quando ela vai expelir a secreção, ela vai inteira, célula e secreção, vai tudo junto. Isso acontece quando a secreção, por exemplo, é rica em lipídios. Aí vai a célula inteira. Já pensou na nossa pele qual é a glândula que é rica em lipídio, em gordura? A merócrina, como vocês estão vendo aqui, ela produz a sua secreção e por exocitose essa secreção vai embora. A célula permanece ali. E a apócrina é quando
ela produz a secreção, parte dessa secreção é fluida, água, proteína, e parte é lipídica, então é mais densa. Aí quando sai, ele acaba levando parte do citoplasma apical da célula. Então vai um pedaço da célula junto com a secreção. Vamos ver essas glândulas na pele. Então a primeira é a sebácea. Bom, se a secreção sai, é uma glândula exócrina, né? Acinosa, porque as células que produzem secreção, elas ficam meio no formato de um ácido, que é uma bolinha. Tá vendo aqui, ó, nessa outra imagem aqui, também facilita a gente ver, ó, é redondo, isso é um ácido. Simples, porque ela vai ter uma única saída, vamos ver aqui no desenho, ó, um único ducto de saída. E ela é holócrina por aquele fato que eu expliquei para vocês. Ela vai produzindo a gordura e quando sai, ela sai inteira, a célula toda. Vocês viram onde o ducto está se abrindo? Nessa estrutura aqui, ó, que é o folículo piloso. Isso tudo é o folículo piloso. A glândula é essa daqui, ó. E vocês estão vendo que a secreção dela vai sair aqui, ó, na raiz do pelo, junto com o pelo. Lógico que em alguns lugares não tem pelo, isso não vai acontecer, né? O que acontece aqui com essas células, gente? Como eu falei para vocês, algumas células, quando elas já estão maduras, cheias de secreção, que é sebácea, ela sai. Então, todo aquele órgão, todo aquele tecido que perde célula, isso tem que ser reposto. Como que vai ser reposto? Mitose. Essas células aqui da base, ó, elas sofrem mitose e vão repondo essas que estão mais no interior. Essas que estão no interior já estão cheias de lipídios e vão ser secretadas inteiramente. Bom, então essas glândulas estão em todo o nosso corpo, a gente tem muito na face, mas não tem na pele espessa, que é mão e pé. Sempre onde tem cabelo, a gente tem essas glândulas, por isso que é ruim a gente ficar mexendo muito no cabelo, porque a gente ativa essas glândulas a produzirem mais óleo. Aí nosso cabelo fica bem oleoso, né? E essa glândula, ela também está sob a influência de hormônios sexuais. E aí a gente vai fazer uma relação do hormônio sexual, glândula sebácea e espinha. Ela, na puberdade, aumenta muito a secreção dessa glândula. E aí o que pode acontecer? A acne, que é uma inflamação. O que acontece na glândula? Ela está produzindo bastante secreção, a glândula está muito ativa. Aí pode acontecer, lógico, né, gente, que não é sempre, nem todo mundo tem esse problema, mas pode acontecer que a saída dessa secreção, que é uma saída pelo ducto, essa saída fica obstruída. Tem muito fluxo e aí um certo momento obstrui essa saída, acontece o seguinte, quando obstrui essa saída, e ali você tem muito nutrientes, né? Também vai ficar restos de queratinas ali, ó. O que vai acontecer? É um caminho aberto, é um convite para que algumas bactérias se aproveitem desse ambiente, se instalem aí e aí o nosso sistema imune vai dar uma resposta à presença dessas bactérias, que é uma inflamação. Então, novamente, a gente está vendo uma região avermelhada. Aqui nesse caso já tem essa secreção, que ali é o resto do sebo, mais queratina, mais células de defesa que morreram, mais bactérias que morreram, que dá essa secreção purulenta. E isso aumenta quando? Na puberdade, porque tem relação com os hormônios sexuais, ou a menina cada mês, quando vai menstruar, também aumenta os hormônios sexuais e aumenta o número de espinha. E as glândulas sudoríparas? Então vamos falar das glândulas merócrinas. Primeiro, são exócrinas? São, elas estão colocando seu produto para fora, né? É uma glândula que a gente classifica exócrina simples, que como vocês estão vendo aqui, tem um único ducto de saída e ela é tubulosa. O que significa tubulosa? É isso aqui, ó, um túbulo. Só que ela é tubulosa e anovelada. O que significa? Que é um túbulo
mas que chega em certa altura, esse túbulo enovela, que é o que vocês estão vendo aqui no desenho, que está muito melhor do que o meu. Ele enovelou. Sabe quando a gente pega uma mangueira e simplesmente joga assim no chão? Ela não fica toda enovelada? É a mesma coisa essa glândula. Ela tem uma única saída, é um único cano, mas que está enrolado. Acontece grande parte então da nossa pele, o número é muito grande. Nessa glândula tem células que ajudam a expelir o material, que são as células mioepiteliais. E ali nós temos dois tipos de células que vão ter produtos diferentes. E é uma glândula que fica bem corada quando a gente observa na microscopia óptica. Estão vendo aqui, ó, uma glândula bem corada. Deixa eu voltar para outra imagem para vocês verem a sebácea. A sebácea é bem mais clara do que a sudorípara. Gente, e a importância dessa glândula? Essa glândula a gente já sabe, produz bastante suor. E às vezes quando a gente fala com suor, tô toda suada, é ruim, me molho toda, né? Bom, se ela tem um grande número, é porque ela de fato é muito importante para a nossa sobrevivência. Ela produz, conforme as condições, muita quantidade de suor por dia. E o que tem nesse suor? Água, pouquíssimas proteínas, tem sais, como sódio, potássio. Já perceberam que o suor é salgado? É como se fosse um ultrafiltrado plasma sanguíneo. Lembra que a pele tem essa função de excreção? Tá aí, ó, através do nosso suor. E qual a sua função, então? Se tem numa grande quantidade, qual a função? Primeiro, ajuda na excreção, eliminando as substâncias inúteis. Segundo, termorregulação. Muito importante. Lembra que eu falei que a gente não pode aquecer o corpo? As nossas enzimas trabalham dentro de uma temperatura que pode variar muito pouco, 36 e pouco. Se aumenta muito, nosso sistema começa a falhar, porque as nossas enzimas não trabalham em temperatura alta. Então, o fato da gente suar e aí essa água que sai no suor, ela é resfriada pelo ambiente, e isso diminui a nossa temperatura interna. Isso é a termorregulação. Existe um outro tipo de glândula sudorípara, e agora a gente vai denominar aqui de apócrina, mas alguns autores classificam todas como merócrina, tá? Qual a diferença dela para a que eu falei até agora? Bom, primeiro a localização, ela fica um pouco mais profunda na derme, chega lá na hipoderme. A região dela é mais específica, né? Axila, região anal e pubiana, auréola mamária. Essas regiões aqui, você já não liga com um fator muito importante que é a reprodução? Tanto que nas mulheres, conforme o ciclo menstrual, essas glândulas mudam a sua produção. A sua secreção, ela é mais viscosa e ela não tem cheiro, tá? Mas algumas bactérias, elas são atraídas por essa secreção e elas utilizam essa secreção no seu metabolismo. E aí, como fruto do metabolismo dessas bactérias, é produzida um odor e é percebido pelo ambiente. Essa secreção, ela é importante então como alimento para algumas bactérias, mas para nós, né, que a produzimos, elas foram oriundas na evolução, né, de glândulas de atração sexual. Então, para nós, Homo sapiens já não tem tanta importância. Algumas pessoas são mais sensíveis a cheiro, se sentem mais atraídos ou com maior repulsão quanto a cheiro, mas para outros animais continua tendo esse papel muito importante da atração sexual. A outra glândula que faz parte do sistema tegumentar, mas também faz parte do sistema reprodutor feminino, é a glândula mamária.
é uma glândula tubo-alveolar parácrina. Lembra, gente, parácrina é quando sai a secreção e um pedacinho ainda da glândula, da célula que forma essa secreção. Então, sai parte dela. Então, conforme a mulher está grávida ou não, amamentando ou não, ela vai ser maior ou menor. É uma glândula exócrina, obviamente tem o ducto, e vai variar conforme a idade, o estado fisiológico e o sexo. Na mulher, essa glândula é mais desenvolvida que no homem, né? E os pelos, né? Está presente em quase todo o corpo, exceto em alguns lugares que vocês estão vendo ali. E o pelo, ele é originado da invaginação da epiderme. Tá vendo aqui, ó? Aqui está a epiderme. Ela, durante o desenvolvimento, invagina e vai se diferenciar no pelo. Bom, para nós, ela não tem muita função do isolamento térmico, para alguns organismos tem. Para nós, ela é importante para a sensação tátil, que também vai ser fundamental para os organismos, até mais do que nós. Para alguns organismos, função de advertência. Para vocês terem ideia da importância, já trazendo um pouco da histologia comparada, né? Quem tem pelo, né? Os mamíferos têm pelo. Quem tem mais ou quem tem menos? E por que ter mais ou ter menos? Alguns mamíferos, olha, não tem pelo, ó. Por que não tem pelo? Lembra que o tegumento é para reconhecimento social? Se eles vivem no escuro, eles não usam essa função, né, que é a percepção do fenótipo. Então não tem a necessidade e aí eles não têm essa quantidade de pelo na pele. Ou um mamífero que vive na água e não tem pelo, né? A presença do pelo ia dificultar a natação. Um exemplo extremo de muita quantidade de pelo é uma aluntra, que tem a pelagem muito densa e ele facilita na flutuação, tá vendo? Então, sempre levanta esse raciocínio, né? Qual a função do pelo? Dos animais, quem tem mais, quem tem menos, por quê? Todo mamífero tem pelo, mas quem tem mais ou quem tem menos? Então, falando do pelo, o pelo, né, quando a gente pensa em pelo, ele faz parte de uma estrutura que é o folículo piloso. Então, o folículo piloso, ele é formado por bainhas, nós vamos ver ela, e pelo pelo. Opa, e pelo pelo. Na raiz do folículo tem o bulbo piloso, que é onde vão encontrar os melanócitos, tá vendo? Ó, aqui, ó, nessa imagem. Opa. Nessa imagem aqui, a gente vai ver células com pigmento, que são os melanócitos. Afinal, os cabelos não têm cores diferentes? Vamos entender essas imagens? Aqui, então, é a epiderme. Lembra que eu falei que o pelo é formado pelo folículo piloso, que na verdade foi uma invaginação da epiderme e houve uma diferenciação. Então, isso que está marrom aqui, ó, que tem de cima e embaixo, é a haste do pelo. Mas este pelo ele cresce a partir deste lugar aqui, ó, que a gente chama de raiz. Nessa raiz, então, é onde a gente vai encontrar as bainhas e onde a gente vai encontrar células que dão cor ao pelo, que são os melanócitos. Quando a gente vai analisar uma lâmina de pele no microscópio, nem sempre a gente consegue encontrar todas as estruturas que eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, essa primeira imagem aqui, a gente vai observar o pelo em diferentes alturas, tá? Começando por essa última, a gente está vendo aqui a região do meio, que é o córtex, e essa região aqui que é a cutícula. E na volta a gente tem as bainhas. Aqui de novo a gente vê ó, o córtex, a bainha e a cutícula, que aqui está mais discreta, né? Vamos ver o que tem aqui, ó. As bainhas, sempre por fora a gente tem a bainha, e aqui é uma bainha epitelial, vai ter uma bainha conjuntiva aqui também. E aqui bem no meio é a haste do pelo. Tá vendo que aqui tem células?
Quando a gente pensa em cabelo, né, pelos, ali tem células mortas. Tem células mortas, mas um dia essa célula foi viva. Essas células aqui da pele também são mortas, mas um dia elas foram vivas. Aonde nascem essas células? Ali no que a gente chama de raiz, né? Ou o bulbo. Porque ali eu tenho células que sofrem mitose e formam novas células. E essas células vão crescendo do mesmo jeito que a gente viu para epiderme. Elas vão crescendo e se diferenciando até se tornarem células mortas. Mas lá no começo ela foi uma célula viva com todas as suas organelas. Bom, ligado ao pelo, para a maioria deles pelo menos, existe o músculo eretor do pelo, que é um músculo liso, ou seja, eu não tenho a capacidade de forçar a ereção do meu pelo, né? Mas ele se torna funcional conforme os estímulos que vêm do ambiente. Então, como vocês estão vendo aqui, é o músculo eretor do pelo, ligado bem aonde? Aqui nessa região da raiz do pelo. E conforme o estilo, então, vai levantar. É importante a gente aqui ressaltar que o pelo, ao se levantar, ele faz um movimento. E para deixar essa região lubrificada, nós temos as glândulas sebáceas, que eliminam o seu produto, que é o sebo, justamente aonde sai o pelo. Então tem essa ligação da ereção do pelo com a sua produção, né, e liberação de sebo na raiz do pelo. Agora é muito interessante a gente perceber ao longo da evolução como que foi a evolução da pele. Então, pensando na origem do homem, ele se origina num lugar, primeiro, os primeiros hominídeos, então, tem uma pelagem bastante densa, né? A gente vem dos primatas com uma pelagem bastante densa. A tendência vai ser diminuir o pelo. Só que assim, ó, a pelagem ele era um fator de proteção contra a radiação solar. Mas no que o homem perde essa pelagem, a sua pele clara fica exposta ao sol. Então, concomitante a isso, tem um aumento de melanina. Agora, a primeira pergunta: por que a perda do pelo? Então, tiveram mudanças ambientais. O antepassado que vai dar origem ao ser humano, ele precisa sair à busca do alimento, isso aumenta o seu metabolismo, aumenta a quantidade de movimento, consequentemente, aumenta muito a temperatura. E para resfriar o corpo, tem a perda do pelo. Havendo a perda do pelo, tem uma exposição da pele clara. Com isso, concomitante vai acontecendo o aumento da quantidade de melanina e também o aumento da glândula sudoríparas, que é para quê? Para diminuir a temperatura, termorregulação, como a gente já discutiu. E com isso existe a possibilidade, como a gente está vendo aqui neste último desenho, de aumentar o tamanho do cérebro até levar à origem do Homo sapiens. Nós sabemos que neste caminho, né, nesta evolução, os indivíduos que alcançam principalmente as regiões dos polos, que tem pouca radiação solar, a cor da pele fica mais clara, porque esses indivíduos com pele mais clara têm mais capacidade de absorver a radiação solar e produzir a vitamina D. Então, existe uma relação entre mudança de habitat, aumento do calor, perda do pelo, aumento das glândulas sudoríparas, proteção com a melanina, aumento do tamanho do cérebro. E à medida que esse homem vai para os polos do planeta Terra, a tendência é diminuir a quantidade de melanina, tornando a pele mais clara.
uma viagem, né? E por último, então, pensando em Homo sapiens, um dos seus anexos são as unhas, que nada mais são do que placas de células o quê? Queratinizada. Então, na superfície dorsal dos dedos também tem a sua raiz, né? Onde já está acontecendo a mitose, a diferenciação, queratinizando as células e formando uma placa córnea. Este, então, é o leito ungueal, que é um epitélio típico da pele, não participa da formação da unha, é onde simplesmente a unha se desliza enquanto cresce. O epitélio dessa dobra cobre a raiz e a sua camada córnea corresponde à cutícula, que a gente às vezes tira, né, quando vai fazer a unha. Então, aí tem a imagem de uma pessoa que deixou a unha crescer bastante, não é o objetivo, né? A gente tem a unha nas pontas do dedo, porque servem como proteção dessa região. Fora isso, né, um tamanho muito grande, ele acaba perdendo essa função da proteção em si, né? Gente, então por aqui nós terminamos esta aula. O que nós vimos nessa aula? A derme, classificação histológica da derme, o que tem nessa derme, que são as glândulas. Também vimos os anexos, que são as glândulas, e do homem a gente viu a unha. Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho do tegumento em outros organismos que não o homem sapiens. Até a próxima!